Oi, meu nome é Vivian Cardoso, eu sou estudante de Cinema e Audiovisual da PUC Paraná e hoje eu vou estar falando sobre trabalho ponto de vista. Esse trabalho foi feito por mim lá no primeiro semestre de 2021 e foi um processo, digamos assim, diferente. A gente estava tendo a matéria de fotografia ainda em meio de isolamento social, a gente ainda não estava tendo aulas presenciais, a gente precisou se adaptar muito para conseguir botar em prática tudo que a gente estava aprendendo na aula. O nosso objetivo com esse trabalho era trabalhar os elementos que compõem uma fotografia, então, textura, contraste, sombra ou a falta de sombra, cores, simetria, formas geométricas, e foi proposto que a gente trabalhasse isso em uma fotografia. Então, com nossos celulares mesmo na nossa casa, a gente precisou produzir essa fotografia que trabalhasse com esses elementos, com essas características de uma imagem, né, de uma imagem fotográfica. Então, foi uma experiência bem diferente, porque a gente foi obrigado a olhar para nossa casa, olhar para o nosso dia a dia, olhar para nossa rotina e encontrar ali algo interessante para ser fotografado. No meu caso ali, eu tive que me encontrar dentro da minha introspecção ali do isolamento, sozinha, né, ali andando pela minha casa e olhar cada detalhe com um novo olhar, com um olhar diferente, com um olhar de uma fotógrafa, né? Então, foi muito interessante, eu fui experimentando coisas diferentes, olhando aonde que eu conseguia uma textura diferente, aonde eu ia encontrar uma sombra diferente, onde eu poderia fazer uma sombra diferente. E nesse processo, eu encontrei um adereço de cabelo, que tinham penas aqui na minha casa, e eu falei, nossa, essas penas são muito bonitas, elas têm cores muito bonitas, e uma textura que eu consigo captar com a câmera do celular e fica muito, muito lindo, muito... Enfim, você consegue trazer a fluidez da pena e você consegue, de algum jeito, passar através da imagem essa maciez da pena. E eu falei, não, eu quero usar esse adereço. Aí eu comecei a testar com esse adereço formas de fotografar ele. E a partir disso, eu fui testando, né, onde eu podia colocar uma iluminação diferente, sombra ou não, posições diferentes. Eu tinha que trabalhar com o movimento do adereço, porque ele é bem levinho por causa das penas. Então ele sempre estava em movimento, eu também tinha que me adaptar a isso. E nesse meio eu acabei encontrando eu fui iluminar as penas com essa luminária do meu quarto e eu acabei encontrando nessa luminária outro elemento que eu poderia trabalhar na fotografia, que era o elemento das formas geométricas. Então, colocando esse adereço na frente da luminária, eu percebi assim, peraí, quando eu olho para a lâmpada, eu não enxergo nada, cega meu olho, eu só vejo o brilho. Mas quando eu vejo na câmera, eu consigo ver claramente o formato da lâmpada, e esse formato, visto de cima, é um círculo. E eu falei, isso tá muito lindo, isso tá harmônico, tá combinando com essa pena. Eu falei, parece um sol brilhante. Eu falei, eu quero captar isso. Então, foi difícil eu captar essa imagem só ali, só o círculo, né, sem aparecer mais nada ali do arredor, mas eu consegui achar um ângulo. Também foi difícil porque eu tinha que olhar só para a câmera, não podia olhar para o objeto, então eu tive que realmente trabalhar o meu olhar através da fotografia, através da câmera, através do meu celular. Então eu coloquei essas penas ali na frente, eu fui testando, até que eu percebi que eu fui percebendo as formas da lâmpada, tentando trabalhar o movimento do adereço com base nisso. Eu consegui fazer aquela captação, que foi a captação final, que está aqui em evidência, que foi esse círculo que traz ali logo ao lado essas penas esvoaçantes. E eu achei que foi uma composição maravilhosa. Eu adorei essa composição, foi uma composição que trazia luz, trabalhava com luz, né? Então a gente trazia ali uma contraluz vindo de trás das penas, mas ao mesmo tempo tinha outras luzes do ambiente que eu pude trabalhar também, né, para não criar uma sombra, que eu não queria que tivesse nenhum outro elemento interferindo ali naquela imagem, né? Nenhuma sombra, nenhuma outra forma ali interferindo na composição. E então eu pude trabalhar esse círculo, né, ali logo no centro, e logo ao lado trabalhar com as cores das penas, que eram cores mais suaves. E era muito interessante também porque aquela lâmpada não era uma lâmpada tão... Era uma lâmpada que trazia... A luz saía mais difusa. Eu não coloquei nada pra luz ficar daquele jeito. E ela trazia esse aspecto mais
enfim, tudo nessas cores mais suaves. E, bom, eu pude trabalhar com isso, com movimento, com textura, com cor, com forma e com luz. Foi uma experiência que abriu minha mente e que destravou, assim, trouxe uma nova forma pra mim de olhar o mundo, de olhar ao meu redor. Agora, toda vez que eu fotografar algo, eu já buscava formas diferentes de trazer aquilo, novo pontos de vista, né? Além do meu olho nu ali, né? Do que tá na minha altura, alturas diferentes, ângulos diferentes, luzes diferentes, enfim, trazer elementos de formas diferentes. Isso foi muito útil, ainda mais pro meu trabalho, pro meu ramo de trabalho, né? E pro meu curso. Dentro do cinema audiovisual, eu usei esse conhecimento para novos trabalhos e para novos projetos que eu vinha a produzir em seguida. Enfim, foi um abrir dos olhos. Isso também traz um ensinamento para a vida, né? No sentido de que a gente estava ali num momento muito complicado, muito conturbado dentro do nosso casa, dentro do nossa mente. Mas a gente pôde olhar para fora com novos olhares, a gente pôde observar o que era comum, o que estava normal pra gente, a gente pôde desconstruir isso. No trabalho eu pude realmente apreciar coisas que eu não apreciava antes. Eu acho que isso também tem a ver, tá em sintonia com vários aprendizados que a gente teve no momento de isolamento. Foi um aprendizado que eu trouxe da universidade e eu vou carregar comigo pelo resto da minha trajetória profissional e que eu acho que teve como resultado uma produção muito diferente, né? Essa foto, essa fotografia, o ponto de vista é... Quando você vê essa imagem, o que você espera, a maneira como você espera que ela foi produzida, não é como ela foi produzida. Essa fotografia pode trazer um olhar novo, uma perspectiva nova, e por isso o nome é ponto de vista. Quando a gente olha essa fotografia, ele é ponto de vista, nos faz indagar como aquilo foi produzido e de que ponto de vista estamos falando. E também já fica aí o questionamento de como a gente pode olhar para as coisas com pontos de vista diferentes. Muito obrigada, mais uma vez eu falo, eu sou Viviane Cardoso e esse foi o meu projeto Ponto de Vista. E muito obrigada por estarem assistindo.